amizades, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia do nosso quadro Dicas de Amizade, e hoje nós vamos fazer diferente. Vocês viram aí que o cenário tá bem bacana, passando a bandeira do Brasil, por quê? O mês de setembro é o mês que a gente comemora também o mês da independência do Brasil, então vamos fazer esse vídeo para falar um pouco sobre esse momento do Brasil e no Brasil. E eu trouxe aí a minha amiga Marina, ela quem fez história comigo aqui pela Universidade Federal de Alagoas e é indígena, né? Vamos bater um papo sobre esse momento histórico no nosso país e que é importante a gente saber disso. Então, bem-vinda, Marina, fica à vontade, viu? Olá a todos, meu nome é Marina, sou indígena Jeripancó, aqui de Pariconha. Vamos conversar um pouco, né, sobre a independência do Brasil. Eu sou formada em História pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduanda em Ensino de História, e vamos entender como em tantos anos algumas decisões ainda refletem no nosso dia a dia. Verdade, viu, Marina? Então, pra gente começar, fazer assim, esse vídeo vai ser de um breve resumão mesmo sobre o que a gente precisa realmente saber, né, sobre esse momento da independência em nosso país, sobre também esses impasses políticos, a política que ainda a gente remete aos dias atuais, esse momento que o Brasil viveu há mais de quantos anos que você disse aí? Quase 180 anos. 180 anos, aí desde lá até cá não mudou muita coisa não, mas a gente vê um progresso sim, então vamos conversar sobre isso. Então, partindo aí do tempo da independência, né? Pode dar uma aula aí pra gente. É importante saber que a independência do Brasil, ela não é como a gente conhece, né? Aquela imagem do Dom Pedro I, lá à margem do rio Ipiranga, falando de independência e morte. Existe todo um contexto para que chegasse até esse momento. E eu costumo dizer que o processo de independência ele foi gradativo e não foi simplesmente naquele dia aconteceu. Existiam muitas outras coisas que estavam ali permeando o Brasil e Portugal, né, que fizeram com que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Eu também gostaria de deixar claro que muitas pessoas confundem independência do Brasil com proclamação da República. Isso. A proclamação da República, ela só vai acontecer dia 15 de novembro de 1889. Então o Brasil se tornou independente primeiro e só depois que foi proclamada a República. Levando para essa forma mais didática, assim, que eu gosto de trazer nos meus vídeos, eu não trago muitas informações, porque senão confunde a cabeça de quem está me vendo ou me ouvindo, porque são muitas informações, não dá para explicar cada detalhe, mas eu gosto de colocar coisas importantes, para que quem esteja me assistindo e me ouvindo entenda que alguns passos foram primordiais, importantes, que a gente entenda, mesmo que de forma resumida, o que aconteceu, né? Como eu estava falando sobre os conflitos, né? Conflitos e até acontecer esse separatismo, a abertura dos portos, por exemplo, fez com que o monopólio acabasse. Até então o Brasil só transportava o que tinha de bom para Portugal. E aí com a abertura dos portos abriu margem para ele mandar as suas riquezas para outros lugares. Então, isso foi um conflito político. Outra coisa também, a Revolução Pernambucana, em 1817. Dois exemplos básicos que dá para a gente entender que existiam guerras e conflitos internos, políticos, administrativos, para que acontecesse a independência do Brasil. Isso. Vale lembrar também, gente, que a Marina,
ela explica esses conteúdos, né? Alguns conteúdos sobre a história em seus stories. Por isso que eu também a chamei para a gente conversar sobre a história de uma forma diferente, né? De uma forma mais práticas e que a gente possa compreender, né? Estamos fazendo online porque ela agora está em outra cidade, né? Em outro município, em Água Branca ou é Pariconha que você tá? Tô em Pariconha hoje. Tá em Pariconha mesmo, né? Então, ela tá em Pariconha, por isso que a gente tá fazendo online. Então o áudio pode chegar um pouco atrasado, mas o que importa é entender e compreender, que é você entender de verdade, né? Aprender também. Então, é isso, né, Marina? Fora que nesse período da independência do Brasil, estava tendo um grande conflito lá em Portugal, questão de crise econômica, daí o Dom Pedro estava aqui. Na verdade, antes disso acontecer, foi até declarado o dia do fico, né? Que foi o dia... Eu sou péssima com data, eu sou formada em história, mas sou péssima com data. Foi... O dia do fico aconteceu em janeiro, né? A independência só veio acontecer em setembro. Isso. Né? Teve todo esse processo. Isso, e nesse período, desses meses, aconteciam muitas coisas que não dá pra gente colocar aqui todo, né? Nas suas especificidades. Mas, por exemplo, eu achei importante trazer uma fala do Sérgio Abrantes, que ele diz que o Brasil viveu 3 repúblicas, que foi a primeira, que estaria entre a proclamação da República e o governo de Vargas, que foi até 1845, o Estado Novo e a ditadura militar, de 1964 a 1985. O que a gente tem que entender, tirando a parte política, administrativa, existiram, dos movimentos separatistas, o Brasil queria se tornar independente e haviam levantes, revoluções para que isso acontecesse. E com essa pressão, o Dom Pedro não tinha para onde correr. Então, já foi uma forma gradativa, como eu falei, até acontecer a independência. Ele foi pegando intriga, né? Ele foi pegando intriga com todo mundo de fora, e aí ele tinha que proclamar e ficar aqui. E nós tivemos mudanças significativas, né, nesse processo. Por exemplo, a separação do Estado e Igreja. A gente sabe que a Igreja Católica, ela comandava, né, tudo, dona das riquezas do país. Essa separação, a criação das constituições, que o Brasil necessitava de leis específicas para o seu território e não seguir leis que vinham de Portugal, né? Ele saiu de ser colônia e passou a ser independente, lógico, não a mil maravilhas, mas com cada passo de uma vez conquistando melhorias para o país a cada ano que passava, né? Nós tivemos também outra coisa importante, que foi a implantação do federalismo e do presidencialismo. Tirou o imperialismo, aí passou a ser, né, o presidente, os governadores, no caso do federalismo, o sufrágio, que é o direito do voto, e aí eu trago já de forma quase final, né, da minha fala sobre a independência, o sufrágio universal, quando as mulheres passaram a votar só muito tempo depois, porque até então somente homens de 21 anos poderiam votar, analfabetos não votavam, pessoas pobres de classe baixa não votavam. Então, se a gente fosse colocar numa linha do tempo, os anos, foi um processo gradativo, está sendo ainda. Está sendo. No Brasil, ele é independente hoje, mas ele ainda precisa seguir algumas, digamos assim, ele ainda precisa conquistar algumas coisas, principalmente na questão política. Precisa ter uma independência política, precisa ter uma democracia de verdade ativa,
né? E liberdade de expressão, liberdade de voto. A gente vê muito isso, o contrário, aqui no nosso sertão, né? Nas cidades pequenas, né? Nessas regiões que ainda são consideradas retrógradas, né? E que sofrem isso, infelizmente. Mas eu acredito que tá mudando e que vai mudar sim, se Deus quiser. E o povo agir. Isso, e continuando essa sua fala de mudança, hoje nós temos mais de 140 milhões de pessoas votantes, de eleitores. E com isso, depois de muito tempo, de muitas lutas, para se conquistar uma independência de fato, e agora de eleitores, eu quero colocar essa independência dos eleitores de analfabeto poder votar, pessoas de idade poder votar, essas pessoas de classe baixa como eu e muitos aí Brasil afora poder usar a democracia e escolher o seu representante. Nós precisamos também de uma reforma fiscal, onde grandes empresas elas devem milhões para os cofres e poderia ser usado esse dinheiro e revertido para ações, para políticas públicas no nosso país, e nada fazem. Mas se um pobre dever, ele tem que pagar, senão vai preso. Então a gente precisa dessa reforma fiscal, a gente precisa de mecanismos eficientes na política do nosso país ainda, infelizmente. E acima de tudo, a gente precisa de transparência nos serviços públicos. A gente precisa de mais transparência, a gente precisa saber onde está sendo gasto o dinheiro que a gente paga, dos impostos, os tributos, que está cada dia maior. A gente precisa disso. Isso é assim, o básico que a gente precisa para viver realmente numa democracia, para viver esse Brasil independente, sem amarras políticas, livres, sem escravidão, né? E é basicamente isso. A política municipal, por mais que a gente ache que não reflete na nossa vida, na vida do país inteiro, reflete, porque a gente precisa entender que a política municipal, estadual e federal, elas fazem o Brasil. Então, minha decisão aqui no município não vai afetar no meu estado, afeta sim muito. Minha escolha do governador não vai afetar no meu país, afeta no estado, afeta no município. E minha decisão federal, olha, é a mais importante. Não, gente, se a gente quer mudar uma realidade, se a gente quer mudar o todo, a gente tem que começar a partir da nossa realidade, do nosso pedaço, que é do nosso município. Então é por isso que eu chamo a atenção da importância de entender a política municipal, para você entender no geral e só aí poder ver uma mudança significativa no país. Pronto, e a gente encerra com essa dica maravilhosa, né? Que é você poder compreender e ter a consciência que isso altera sim em sua vida, altera na vida de toda a sociedade e todas as pessoas ao seu redor. Então, muito obrigada, viu, Marina, pela sua participação. Um beijo aí em você, no seu bebezinho, no seu esposo. Um abraço para vocês. Obrigada a você, Sarinha. Obrigada a todos. Quem quiser saber mais, ficar por dentro, me siga nas redes sociais, procura lá no Instagram. Eu dou dica toda semana de política e de história também. Isso, o link vai ficar aí na descrição do vídeo, tá bom, minha gente? Um beijo, curte, comenta, compartilha, aproveita, se inscreve. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau! Tchau.